Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota a pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Olá, meu povo, nessa segunda-feira à noite eu tô com ele, Klaus Furlan, né? Ele que é produtor de shows, vende shows aí famosos que ele vai contar para nós. Ele faz o programa Circuito MPB há 8 anos, né? Também vamos falar sobre isso. E ele fez a curadoria da Virada Cultural de São Paulo. Nova notificação. Muito boa noite, Klaus. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Ô, Rodrigo, eu agradeço aí o convite para estar nesse espaço aqui, para a gente bater um papo, prosear sobre esse mundo maravilhoso que é o mundo do entretenimento, o mundo da música. Eu agradeço novamente o convite aí. Vamos começar esse bom papo nessa segunda-feira à noite. Maravilha. Klaus, como é que você começou nesse mundo aí dos shows? Conta tudo aí para nós, como é que foi seu começo? Olha, na verdade, eu sempre que falo disso, eu falo que eu sempre gostei desse universo do show, do entretenimento, das artes, né? No colégio, eu não tenho nenhum dom para cantar, para tocar, então eu queria estar envolvido nesse mundo, mas eu não tinha um dom para ser o artista, né? Então, no colégio, quando o pessoal fazia umas peças ou organizava aqueles shows do colégio, eu sempre estava na produção, sempre ajudando a fazer o espetáculo acontecer. Desde aquela coisa de, vamos pôr gelo seco no show, aí eu ia atrás de gelo seco, providenciava a máquina, fazia essa parte, discutia com o pessoal como ia ser a apresentação. Então eu digo que desde o colégio eu já estava inclinada nisso. Mas fiz diversas coisas, né? Trabalhei com diversas coisas antes de me firmar realmente nesse meio. Lá há uns 35 anos mais ou menos, eu cheguei e falei, não, agora eu vou mexer com isso para ser o meu ganha-pão, para ser a minha vida. E foi aí que eu comecei a trabalhar vendendo shows para algumas bandas de... naquela época tinha muito cover assim, genérico, né? Então tinha uma banda, por exemplo, chamada Rock Memory, e aí eu comecei a vender show deles, e eles faziam show no Brasil inteiro, festas de Réveillon, e aí eu fui entrando cada vez mais nesse universo. Passei por algumas casas noturnas, eu passei por uma casa que chamava Circular Paulista, que era legal porque tinha um ônibus dentro do espaço de shows, né? E depois fui trabalhar numa casa chamada Aeroanta. O Aeroanta foi uma casa referência aqui em São Paulo nos anos 80 e 90, e aí depois me dediquei a montar um escritório para vender alguns artistas. Oi, Klaus. Sumiu o seu Sim. áudio. Não, eu parei para você perguntar alguma coisa. Esse foi o meu começo, né? Isso, então, mas eu queria saber, então, como é que você começou a trabalhar Como eu comecei? esferas, assim, esses grandes nomes... também, queria que você falasse. Perfeito, entendi. Você queria saber. O que acontece? A partir do momento que você começa a vender as bandas, por exemplo, eu comecei vendendo essa banda Rock Memory, você vai conhecendo os contratantes e você vai conhecendo os artistas. Por exemplo, quando eu estava no Aeroanta, eu tive a oportunidade de fazer um show lá, um artista brasileiro que chama-se Alex Valenze, e ele trouxe o James Burton, que foi guitarrista do Elvis, para tocar nesse show. Ele fez um show
e depois eu saí da Casa Noturna e não encontrei mais com ele. Tempos depois, eu reencontrei o Alex e a gente resolveu trazer de novo o James Burton para tocar no Brasil. E aí a gente fez uma série de shows. Fizemos Rio de Janeiro, fizemos aqui Ribeirão Preto, Rio Preto, São Paulo, no Bourbon Street. Chegamos até a gravar um DVD, mas infelizmente o DVD não pôde incluir o James Burton. A questão do Iron Maiden, por exemplo, o primeiro vocalista que é o Paul Di'Anno, que infelizmente nos deixou ano passado, né? Eu tinha contato com uma gravadora que era a Paradox. A Paradox tinha no seu cast um disco do Paul Di'Anno com a banda dele. Aí, através desse contato na gravadora, a gravadora entrou em contato com eles para fazer, com um artista lá na Inglaterra, para trazê-lo para cá, através da minha produtora. Eles deram apoio por ser um artista do selo deles, né? Esse foi um dos jeitos. Então, a partir do momento que você começa a transitar nesse meio, as oportunidades vão aparecendo e os contatos vão sendo feitos. Por exemplo, eu trabalho com uma banda, com duas bandas no Nordeste, que são a Banda de Pau e Corda e o Quinteto Violado. São bandas que têm 50 anos de carreira. A partir do momento que alguém te indica, faça um show com o Klaus, você vai lá, faz o primeiro show, e a banda, ela sente uma segurança no teu trabalho, ela passa a querer ter uma parceria com a sua produtora, com o seu trabalho. Então, foi o que aconteceu com essas duas bandas nordestinas tradicionais. A gente teve um contato e, a partir desse momento, a exclusividade para vendê-los no estado de São Paulo. Então, é isso. Você tem o teu trabalho que te traz as oportunidades. Nesse meio, infelizmente, você deve saber, tem muita gente enrolada e que faz as coisas de qualquer jeito e acaba não dando certo. Então, eu sempre digo que o teu maior capital... Pode falar. Oi. Não, eu queria falar um pouquinho como foi fazer a curadoria também da virada cultural paulista. Então, a virada, como é que acontece? Todo ano, eles contratam pessoas que têm um conhecimento de determinada segmento musical ou artístico. Eu vou falar da parte musical, mas tem teatro, tem outras coisas que são pessoas que estão nesse segmento. Sobre a música, o que acontece? Eles dividem em setores. Por exemplo, quem conhece muito de samba, quem conhece muito de MPB, quem conhece muito de rock. Eu tenho uma formação híbrida, né? Eu trabalho muito com MPB, até tem o Circuito MPB na Rádio Brasil Atual, né? O programa de rádio, e trabalho muito com o rock, né? Eu tenho uma história bastante grande no rock, até porque eu trabalho com bandas antigas também, como Tutti Frutti, Casa das Máquinas, o Made in Brasil. Então isso me deu uma bagagem grande aí, nesses 30 e poucos anos de conhecimento no rock. Eu fui convidado para fazer a curadoria do rock. Você recebe o material da banda, o nome da banda, o release da banda e canais, por exemplo, o YouTube da banda, Spotify da banda. E aí você vai escutar o trabalho dela e analisar o trabalho dela. Você vai dizer assim, não acho que merece estar na virada. Tem uma chance de estar na virada. Eu acho que tem que estar na virada. Então, são 3 categorias. Uma categoria que você descarta, você acha que ela não tem uma carreira que seja relevante, ou o trabalho, às vezes, não é maduro o suficiente para estar na virada. Ou você deixa lá, existe uma possibilidade. E você crava, não, essa tem que estar. Sempre é um trio por segmento, tanto de rock, de MPB, é um trio.
Quando esse trio, por exemplo, cada um vota por conta, apesar de se conversarem, cada um tem o seu voto individual. Quando uma banda tem 3 sim, a possibilidade dela estar na virada é muito grande. Aí entra depois a parte da negociação de cachê, de tudo mais, que é feito com uma equipe da prefeitura, da Secretaria Municipal de Cultura. Basicamente é isso que acontece na curadoria da virada de São Paulo, né? Da capital, porque também tinha do interior, né? Como é que começou o programa na rádio? Como é que foi a rádio para você? Então, é uma coisa engraçada. A gente está há 8 anos, nós começamos em 4, agora só ficou eu e um amigo meu, produtor, que a gente faz muitos shows em parcerias, que é o José Luiz Camacho. Eu tinha um convite para ser curador das quartas-feiras de MPB no Bar Brahma, que é um bar tradicional aqui com mais de 70 anos, está na esquina mais famosa de São Paulo, que é glorificada, que é cantada na música do Caetano Veloso. Então, o que aconteceu? Eu, em parceria com outras pessoas, entre elas o José Luiz Camacho, começamos a cuidar, eu chamei para fazer a curadoria junto da quarta-feira chamada Talento MPB, lá no Bar Brahma. E a gente precisava divulgar esses shows. Foram mais de 140 shows. Por lá passou Jane do Bock, o Sá, sozinho, o Tavito, entre tantas outras pessoas, né? Aí a gente precisava divulgar. Nós fomos até a Rádio Brasil Atual, que era uma rádio, e ainda é uma rádio voltada à música brasileira e dando espaço a novos artistas. E começamos a falar, nós temos esse projeto, tá, beleza, tudo bem, nós vamos divulgar os shows e tudo mais. E nesse meio tempo, a gente pensou, na equipe que estava produzindo, por que a gente não tem um programa para pôr esses artistas e para aproveitar e divulgar os nossos shows no Bar Brahma. E aí a gente apresentou para a direção da rádio essa proposta de fazer toda segunda-feira, porque é um dia mais morto para produção, né, para shows, o programa de rádio. E aí a direção, na época, era o Colibri, ele, diretor artístico, né, ele gostou da ideia, ajudou a implementar alguns formatos no programa, e a gente está lá há quase 8 anos. A gente brinca que não é radialista, mas está pegando o jeito. Mas quem quiser ouvir o teu programa, que dia que passa? E tem no site também, fala aí para a galera. É de segunda-feira que nem o teu programa. Hoje a gente está junto, né? O programa é na rádio aqui em São Paulo, 98,9 FM, Rádio Brasil Atual, das 20 às 22. Você pode, hoje em dia, né, como a gente está fazendo aqui, né, eu estou num lugar, você está no outro, a internet ela propicia um acesso para o mundo inteiro. Então, existem esses sites de rádio.com. Sim? Pode falar. Não, eu ia falar também, essa rádio também tem no Radiosnet, né, aplicativo para quem quiser baixar lá e digitar o nome da rádio, Rádio Brasil, também acha, né, o seu programa. Brasil Atual, é exatamente isso. Essa facilidade hoje, a gente brinca que através dos aplicativos, né, de rádio, através do YouTube, a gente está no mundo inteiro, a gente está transmitindo nas ondas do rádio, que é uma coisa que me apaixona muito, essa coisa do rádio, mas graças à internet a gente vai para o mundo inteiro. Uhum. Agora, por que você optou pelo nicho do rock? Eu sempre tive uma formação musical eclética.
Eu sempre escutei de tudo. Mas eu sou de uma geração que pegou o boom do rock nacional, né? A gente pegou o rock nacional, o rock brasileiro crescendo, nascendo. Então, apesar de quando eu ia em shows, por exemplo, do Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, do Jorge Maltner, que são essas coisas mais da música brasileira mais independente, eu também assistia, por exemplo, o Ira, o próprio 365, a banda 365 que eu trabalho, Titãs, eu assisti vários, por exemplo, eu tive uma oportunidade, numas férias no Rio, de ir num projeto que chamava Noites Cariocas, que até voltou agora como festival, era no Morro da Urca. Eu tive a oportunidade de assistir lá o Barão Vermelho com o Cazuza cantando. O Cazuza era o cantor na época. Então era bem o boom, o começo do rock nacional. Tinha Blitz, tinha o Kid Abelha lá no Rio, tudo isso estava nascendo. Então a minha adolescência foi com o rock. E como eu já gostava de música, a gente foi trilhando esse caminho do rock e MPB também, porque eu sempre adorei a música brasileira. Ah, sim. Como é que foi trabalhar com o Ira? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar fazer show, né? Quando eu estava no Aeroanta, era uma casa referência. Então, por lá, a gente fez o Ira, a gente fez o Falcão, que é aquele artista que faz a parte do humor, não o Falcão do rap, o Falcão, que é humorista e cantor. Fizemos lá. Então, foi uma grande escola ali. Só para falar para a galera, o Falcão é o que fez o I'm Not Dog No. É esse? Exatamente, é ele mesmo. Exatamente, fez uma figuraça. Mas no caso do Ira, eu gosto muito, é uma das minhas bandas favoritas, eu tenho LPs, então foi bem bacana. Eu tive a oportunidade de fazer lá no Aeroanta, depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o Gaspa, que foi baixista do Ira na formação clássica. Ele tinha uma banda de rockabilly, então a gente chegou a fazer alguns shows junto, para organizar festivais. Depois eu tive a oportunidade de fazer o Nazi sozinho, porque eu fazia shows no interior, e aí uma casa noturna de Novo Horizonte pediu esse show. Aí eu intermediei, a gente fez o show juntos. Então, para mim foi legal o Ira, porque é uma das bandas preferidas minhas. E a tua história com o Pato Fu, Fernanda Takai e companhia, como é que foi? Foi um único show que eu fiz com eles lá no Aeroanta, mas, para você ter uma ideia, foi, acredito que o primeiro show do Pato Fu em São Paulo. Quando eles me procuraram para fazer o show, eu falei, olha, eu consigo encaixar vocês aqui numa quinta-feira, mas a gente vai precisar de uma banda de São Paulo para fazer o show, que eu nem lembro qual foi a banda que fez junto, mas precisa de uma outra banda para a gente ter a garantia de um público maior. Eles não eram o que são hoje, né? Eu também gosto muito do Pato Fu, eu tenho até hoje a camiseta e o CD, o primeiro CD e a camiseta do primeiro CD, eu guardo até hoje, já nem me serve mais, porque eu já engordei de lá para cá, mas eu faço questão de guardar nas minhas recordações aí. Uhum. Ô, Klaus, qual que é teus projetos futuros? Além de continuar fazendo os shows que eu faço, eu venho há algum tempo tentando fazer um festival que é derivado, que é motivado de um quadro que a gente tem no programa, que é Nossa Língua, Minha Pátria. O que acontece nesse quadro do programa lá do Circuito MPB? Eu trago artistas de língua portuguesa que não são brasileiros. Então, eu trago cantores, cantoras, bandas
portuguesas, moçambicanas, de Angola, de todos os países de língua portuguesa. Eu vou caçando, tentando ver na internet. É engraçado porque a maioria dos artistas, mesmo os portugueses aí, que tem uma evidência no mundo maior do que os países africanos, eles não têm, você não encontra um material, assim, biografia, release, então você sofre para saber quem toca, quem compõe a banda, mas a minha ideia é fazer um festival reunindo artistas de músicas portuguesa, de língua portuguesa, aqui no Brasil. Ano passado quase saiu junto à Secretaria Municipal de Cultura, mas como era um ano de eleição, ficou mais complicado. Esse é um projeto que esse ano, se Deus quiser, vai vingar. Uhum. Klaus Furlan, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. E qual que é a sua indicação aí para um programa futuro? Olha, eu te indico, né, o Mário Testoni, que é a tecladista da banda Casa das Máquinas, que tem 50 anos de estrada, completou 50 anos de estrada ano passado, e na ativa, nós estamos em 25, e em 23 lançou um LP novo, com músicas novas, um compacto e CD. Então, vale a pena você falar com o Testoni, porque você vai falar com uma das pessoas que fez parte e faz parte do rock brasileiro. Maravilha! Esse foi Klaus Furlan, meu povo. Até o próximo programa, se Deus quiser.